Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia, estamos chegando para mais um conteúdo. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre dicas de leitura de jogo para você que quer trabalhar mercado de overgoals, beleza? Então se você curte esse tipo de conteúdo, se você já conhece o canal, está caindo de paraquedas aqui, deixa o seu likezinho maroto aqui, porque é um clique só que você dá aqui no vídeo e que me ajuda demais ao meu conteúdo ter relevância e continuar crescendo dentro da plataforma. Então deixa o joinha aqui, comenta aqui o que você acha sobre trabalhar mercado de overgoals, se você aplica esse método, se quer começar, se está dando certo, está dando errado. Vamos interagir para trocar essa ideia aqui nos comentários. Se você não for inscrito no canal, também se inscreva aqui, por favor, que me ajuda a seguir crescendo aqui e é uma motivação para mim também continuar fazendo conteúdos aqui, sabendo que tem mais gente que está tendo acesso a esse tipo de material. Show de bola? Bom, vamos lá. Para quem conhece meu trabalho já há algum tempo, me segue nas outras redes sociais, no Telegram, no Instagram, inclusive se você não me segue, o link está aqui na descrição do vídeo para você me seguir nas redes sociais também. Se você me segue nas redes sociais, você já sabe que eu gosto de trabalhar overgoals pela leitura de jogo, que eu faço isso há algum tempo e que é um dos métodos que eu mais tenho volume. Então, eu tenho propriedade para falar isso que eu estou falando aqui, pela experiência de tela que eu tenho trabalhando esse tipo de metodologia que eu faço muito, tá? O que eu vou falar hoje aqui nesse vídeo é uma abordagem de leitura especificamente, então eu não vou falar tanto sobre mercado aqui, beleza? Depois a gente pode fazer outros vídeos, se você quiser que eu fale sobre o over à frente, sobre o over limite, sobre o over de longa exposição, deixa aqui nos comentários do vídeo que a gente pode fazer outros conteúdos mais pra frente, tá? Mas assim, existem duas formas distintas de se trabalhar o mercado de gols, tá? Ou você trabalha com um viés mais de mercado mesmo, então você vai estudar a oscilação do preço das odds, você vai estudar a probabilidade ali das equipes de baterem suas linhas de gols em cada partida que eles forem atuar, e existe a abordagem de leitura de jogo, que é como eu trabalho. Então, por isso, as minhas entradas no mercado de gols, elas são feitas praticamente 100% em live. Eu não faço nada pré-live, justamente porque eu preciso do jogo para poder ter leitura de jogo, né? Então, quando eu baseio meu trabalho em leitura de jogo, a minha peça fundamental de análise é o que está acontecendo dentro do campo, e é aí que eu me baseio para fazer entradas ou não. E aí que vão os critérios que eu quero deixar como dica aqui para vocês. Então, se você já trabalha over, não está tendo muito sucesso, ou se você não trabalha e quer começar a trabalhar mercado de overgoals com bola rolando baseado em leitura, a primeira dica que eu dou é a seguinte: conhecer as equipes que você está trabalhando, certo? Então, se você conhece aquelas equipes, se você já aposta em algum outro mercado, se você já trabalha pré-live em alguma situação, certo? Se você conhece as equipes que você está trabalhando, fica muito mais fácil de você conseguir ter sucesso. E são dois os tipos de conhecimento de equipes que vocês têm que ter. O primeiro deles é em relação ao momento daquela equipe, tá? Como que ela está no campeonato, a necessidade dela de ganhar ou não os jogos, tá dentro de casa, tá fora de casa. Esse tipo de situação aí vai dizer pra gente, por exemplo, num jogo 0-0, essa equipe vai continuar buscando por um gol, ela vai ficar contente com o empate, para ela o empate naquele momento do campeonato tá bacana. Então isso pode influenciar a você conseguir ter mais valor quando se apresentar um cenário de gols que você deseja fazer uma entrada ou não, certo? O outro tipo de conhecimento é o conhecimento tático e técnico do que o jogo daqueles times costuma ser. E aí, quando eu falo em conhecimento tático e técnico, eu quero dizer assim, como que aquela equipe faz gols e como que aquela equipe leva gols, certo? Você entender se aquele time é um time que gosta mais de jogar no contra-ataque, se é um time que gosta mais de jogar propondo jogos, faz a maioria dos seus gols assim, né, com o lateral chegando na linha de fundo, ou uma infiltração pela parte central do campo. Tudo isso te ajuda a construir um conhecimento a respeito das equipes que vai te ajudar na hora de entender se aquela equipe está no padrão que você precisa para identificar quando está próximo de sair um gol, certo? E também como as equipes tomam gol, né? Se eu tenho lá um time que toma muito gol de bola aérea e o adversário está colocando bola na área toda hora, é um critério interessante para a gente começar a analisar de conhecimento das equipes para tentar explorar um mercado de over aqui nessa situação, beleza? Segunda dica que eu dou: buscar pelos espaços do jogo. Então você vai observar a partida e vai prestar atenção menos em finalizações e mais em espaços para finalizações, tá? Existe uma região no campo que é naquela parte central, ali na frente da área de cada gol, que a gente tem o que a gente chama de zona crítica
para finalização. Então, se os times que você está trabalhando, eles estão pegando a bola nessa região do campo, ali na frente da área, quase entrando dentro da grande área, de maneira frontal ao gol, com liberdade, ou seja, o jogador domina a bola, ele tem tempo de pensar o que ele vai fazer, tentar arriscar um chute, alguma coisa assim. Esse tipo de situação é a situação que para mim é mais favorável para buscar os gols dentro do jogo, porque essa região ali propicia que se o jogador pegar essa bola com liberdade, ele vai eventualmente conseguir chutar contra o gol adversário e ele vai eventualmente acertar o gol e fazer o gol, certo? Então, quando os espaços aparecerem nessa região específica do campo, é um cenário muito bom para você trabalhar mercados de gols, tá? Então, mesmo que as finalizações não estejam acontecendo, se o jogador pega a bola naquela posição ali, ou ele tem um chute travado, ou acontece alguma coisa que ele não consegue a finalização propriamente dita, para mim não é necessário que os times finalizem a gols, mas é necessário que existam esses espaços para que eu possa trabalhar eventuais chances de gols no período de tempo que ainda me resta, beleza? Outro critério que eu presto muita atenção, e aí vai a minha próxima dica, é em relação àquele jogo que está ataque contra ataque. Ele não tem muita retenção de bola no meio campo, certo? As equipes estão... Uma equipe está precisando muito do gol, ela está atacando toda hora e de vez em quando o adversário escapa num contra-ataque, certo? Prestem atenção como esses contra-ataques se desenvolvem, tá? Porque o que acontece muito é o seguinte, daqui a pouco o jogo tá 1-0, tá no segundo tempo e o time da casa é o que tá perdendo e ele vai para cima com tudo para tentar fazer um gol de empate e se descuida completamente do setor defensivo. Isso é muito comum, a gente vê em campeonatos como a Bundesliga na Alemanha, 1 e 2, o campeonato italiano, o campeonato espanhol, que as equipes quando estão perdendo e precisam do resultado, elas se jogam para o ataque sem muita organização e isso gera uma possibilidade do adversário contra-atacar, pegando aí o jogador mais rápido do time contra um zagueiro no mano a mano, certo? Na maioria das vezes, esse jogador que tem a bola dominada e que está partindo para cima do defensor, ele é mais rápido, ele é mais leve, ele tem mais condição de ter vitória individual e aí conseguir uma finalização que pode virar um gol. Então prestem bastante atenção se vocês identificam que esse contra-ataque está saindo no mano a mano, que estão sendo contra-ataques perigosos, vale muito a pena observar o mercado de over nesse tipo de situação, tá? A próxima dica que eu dou é a seguinte: bolas paradas. A gente às vezes não presta muita atenção, mas boa parte dos gols que saem num jogo de futebol, eles se originam em bolas paradas. Então, se você percebe que está tendo um volume muito grande de bolas paradas, tanto de um lado quanto de outro, certo? Em um jogo empatado, um jogo mais parelho, vai sair dos dois lados. Em um jogo um pouco mais desequilibrado, um dos times está conseguindo muitas bolas paradas. São critérios que você pode utilizar para trabalhar o over goals também. Então preste atenção nas bolas paradas, como que elas são cobradas, né? Se quando essas cobranças são feitas, elas levam perigo contra o gol que está recebendo aquela cobrança ali, e é um fator determinante você conseguir entender quais as bolas paradas mais perigosas e quais as menos perigosas, certo? Hoje em dia a gente tem no futebol as faltas frontais, as faltas laterais, os escanteios. Então, quanto mais ele sai daquele range de chute perigoso ali, essa falta vai ter menos valor dentro do mercado. Mas se elas vão se repetindo dentro do jogo, é um critério importante para você trabalhar o mercado de overgoals também, beleza? Para finalizar, uma dica bônus que eu vou deixar aqui para vocês, para quem acompanhou o vídeo aí até o final, é o seguinte... primeiro eu queria falar que todos esses mercados de overgoals que você for trabalhar, eles estão disponíveis na esmagadora maioria das casas de apostas. Eu vou falar aqui da casa de apostas Betson, que está apoiando esse vídeo, o link está aqui na descrição. Se você quiser criar uma conta, ganha um bônus aí de 100% e me ajuda também, que eu faço uma moral com os caras da Betson lá. Mas a terceira dica bem importante, ela está relacionada justamente à quarta dica, aliás, a dica bônus, ela está relacionada justamente à questão das casas de apostas, que é o seguinte: quando uma casa de apostas oferece uma linha de gols pré-live, na grande maioria das situações que a gente trabalha com liquidez alta, né, ligas grandes, jogos importantes, né, a gente tem aí o mercado acertando bastante o preço da linha de gols que eles propõem. Então, se o site de apostas imagina que vai sair 2,5 gols no jogo, ou seja, ele entrega para o apostador uma linha no over 2,5,
e já saiu 3 gols na partida, você está querendo buscar um quarto gol, você tem que ter noção de que você está saindo um pouco da expectativa que o mercado tinha antes daquele jogo começar, que na maioria das vezes ela se cumpre. Então, se você estiver jogando contra a expectativa, estiver indo contra o mercado nesse tipo de situação, é bem provável que mesmo que o jogo esteja mais aberto e tal, naquele momento que você for entrar, esse jogo tende a ter um perfil de diminuir um pouco o ritmo dali para frente, porque os gols que eram esperados para aquela partida já aconteceram, tá? Então é uma boa referência para você poder trabalhar. É lógico, isso não pode sobrepor a sua leitura de jogo dentro do mercado, mas é um parâmetro aí de informação que você também pode levar em conta na hora de fazer as suas entradas no mercado de overgoals, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, te peço mais uma vez, e comenta aqui nos comentários o que você acrescentaria de dicas de leitura de jogo que a gente pode trabalhar em mercado de overgoals, beleza? Era isso, nos vemos no próximo conteúdo, um grande abraço, até lá!